A Clara acompanhou ontem o Media Day da Inter e hoje o Fred fez entrevistas exclusivas lá no último grande dia, no dia de portas abertas para a imprensa, lá no Manchester City. Por isso que o Fred não está no programa hoje, mas estará amanhã, que ele também já chega em Istambul, então já estará o Fred também nessa cobertura. E para falar um pouquinho sobre Manchester City, eu quero abrir esta parte de Manchester City com o Bernardo Silva falando sobre como é que o Guardiola orienta a parte ofensiva desse Manchester City. Portanto, eu acho que no nosso primeiro terço, na nossa construção de bola, ele dá pouca liberdade para essa magia, como as pessoas às vezes chamam. Sim. Mas depois, quando se chega à fase final, os jogadores, o Pep sempre trabalhou com os jogadores que no último terço fazem a diferença, e portanto é isso que ele também pede de nós, no último terço, trazermos um bocado o nosso talento para resolvermos jogos, porque sem isso também não é possível marcar golos, não é possível atacar equipas que defendam, que sejam muito organizadas defensivamente. Portanto, se calhar mais perto da nossa baliza, processos mais simples, e no último terço talvez um bocado mais do drible, da finta, da magia, da criatividade dos jogadores para resolver jogos. Achei interessante isso, porque é difícil um jogador treinado por Guardiola dizer que ele dá liberdade em alguma coisa, né? Então, mas vamos com calma. Porque o Manchester City repete alguns gols. Por exemplo, ganhou outro dia ganhou de 2-1, acho que do Leicester, com 2 gols do Gundogan, que são idênticos. Entra muita gente na área, nem jogou o Bernardo, era o Mahrez aquele dia, e o Mahrez faz que vai cruzar para alguém no primeiro pau e dá o passe para quem vem de segunda linha. Isso aconteceu algumas vezes contra o Real Madrid, a bola não entrou. Então, assim, a liberdade se você vai driblar para dentro ou vai driblar para a linha de fundo, se você vai cruzar no segundo pau ou no primeiro, mas as jogadas estão ali desenhadas. Na defesa, não tem jeito, cara. Na defesa, abre 2 zagueiros de cada lado, um volante se enfia entre eles, a bola sai tocada aqui, ali, e somar 2 mais 2 para dar 4 e você não errar a saída. No ataque tem essa liberdade, mas não é uma anarquia, sabe? Não é se o Haaland quiser pegar a bola e ir para a linha de fundo que ele vai, ou que vão se juntar 4 jogadores de um lado do campo, ou 5 jogadores do outro lado. Dentro de uma ordem, existe uma liberdade para se fazer determinadas coisas. Eu acho que também tem a ver com a característica dos jogadores. Os próprios jogadores definem um pouco essa ordem que o Beckler está falando, junto com o trabalho do Guardiola, entendeu? Ele não vai querer que um jogador que, por exemplo, vá mal em chegar à linha de fundo, vá à linha de fundo. Esse jogador vai ter que ser ou reposicionado, ou, quando ele pegar na bola, fazer um outro tipo de jogada. E o Guardiola vai adaptar o time para que ele faça esse tipo de jogada. E é por isso que o encaixe do Manchester City, já com muito tempo de trabalho, é redondo e alguns processos são automatizados, né? São automáticos, a gente vê isso acontecer. Agora, eu acho interessante o Bernardo falar sobre isso, porque em alguns momentos, especialmente contra o Real Madrid, a gente viu mais repertório desse ataque do Manchester City. O Manchester City é um time que hoje agride muito mais os seus adversários de várias formas do que era o Manchester City de 2 anos atrás. Então, acho que assim, esse Manchester City também, ao ponto que vai ganhando confiança, ao ponto que esses processos automáticos vão acontecendo, também vai se soltando mais para ter mais recursos e mais repertório para agredir qualquer tipo de adversário. E não é o caso que vai conseguir fazer contra a Inter, tá? Isso é um assunto mais para frente, mas de qualquer maneira, é muito bom ouvir o Bernardo Silva falar, né? Jogador fora da caixa. Você quer ver um outro exemplo? O Grealish é um cara que sempre pega na esquerda e vai dando aquelas penteadinha na bola e toca de lado, né? Então parece que ele não tá fazendo nada. O que ele tá fazendo é juntar 2 caras nele, porque se tem 2 no Grealish, tem alguém sobrando. Então ele vem atraindo para tocar, para essa bola girar normalmente, para você aglutinar muita gente na esquerda, juntar muita gente na esquerda e para ter ou gente no meio ou gente na direita que vai estar livre. Então o crescimento do Grealish, eu acho, da temporada que eu, por exemplo, tenho mais dificuldade de ver isso tudo que tá todo mundo vendo, mas o que eu reconheço que tem, além do trabalho defensivo dele, que é muito bom, mas o crescimento dele é entender que ele não tem que pegar e tentar ir para cima, mas sim ir juntando, não perde bola nunca, então você nunca dá contra-ataque para o adversário e depois toca para o outro lado. Outra coisa é que se não vem 2 em cima dele, de vez em quando ele vai para 1 contra 1. Se não junto, se ele tem 1 contra 1, então ele vai para 1 contra 1. Então essa liberdade que o Bernardo está falando é um pouco disso.
ou de você fazer o que está planejado, juntar 2 para ter alguém livre, ou se não tem, aí você vai pro mano a mano. Clarinha, não sei se tu concorda comigo, mas é que eu também acho que essa criatividade, essa liberdade criativa, ela vai também porque já tem jogadores que deixaram de ser anárquicos. O último é o Grealish. Ele deixou de ser anárquico. Ele entrou dentro de um funcionamento de time do Guardiola, que é importantíssimo, porque senão não funciona, a máquina inteira precisa funcionar. E ele entendeu quando ele pode ser criativo, mas anárquico ele não é. Não, concordo, porque eu acho que esse City do Guardiola precisou se adaptar um pouco a um novo jogador que tem características muito diferentes do que o City antes tinha. Então, e a gente falou muito da evolução, não só do Haaland, mas a gente está falando do próprio Grealish, e eu acho que ela acontece muito porque o coletivo, ele tem já o automatizado, que obviamente no início da temporada, ainda que tivesse grandes jogos, não era tão automatizado para que depois, dentro do que é o automático, dentro da engrenagem, né, rodando, você consiga aparecer os individuais. É aquela coisa, o time bom vai potencializar os jogadores não só no coletivo, mas no individual, justamente porque ele está tão organizado que na hora que um tem essa escolha de fazer o diferente, de fazer o plano B, o plano C, o resto do plano está todo prontinho ali. Então, é um City realmente que a engrenagem funciona com os individuais tendo esses momentos de magia, como o próprio Bernardo falou. Falaremos muito nos próximos dias sobre Manchester City, Inter de Milão, não se esqueçam, é sábado, hein? Final da Liga dos Campeões, e a TNT estará com uma grande cobertura já lá em Istambul, onde estão os meus 3 colegas e amigos por aqui.